Olá, muito bom dia. Faltam 34 domingos para o seu nome, para a sua foto aparecerem na urna eletrônica e você ter o privilégio de ser votado pelos seus conterrâneos, pelos seus amigos, pelas pessoas que acreditam nas suas propostas, nas suas ideias políticas. Pois bem, o tema de hoje é o seguinte: para qual cargo se candidatar? Inicialmente eu quero já trazer a resposta, que seria o seguinte: por que é que você quer entrar na política? Qual o problema, que lhe inquieta? O que é que lhe deixa com dificuldade de dormir? O que é que lhe deixa revoltado na política do nosso país? A resposta a essa pergunta irá lhe direcionar para essa questão. A resposta a estes anseios é o que irá dizer para qual cargo político você deve se candidatar. Mas no intuito de entender melhor essa questão, nós precisamos, em primeiro lugar, explicar um pouco quais os cargos políticos que estão disponíveis no nosso país para serem preenchidos por meio de eleições. Nós temos cargos políticos de basicamente duas naturezas. A primeira de administração, gestão, execução, onde nós temos as figuras dos prefeitos, dos governadores e do presidente da República. Isso nas esferas do município, do estado e do país como um todo. Por outro lado, nós temos cargos que são de natureza legislativa, ou seja, são voltados para pessoas que querem construir leis. Esses cargos são hoje divididos da seguinte forma: nós temos os vereadores na esfera municipal, temos os deputados estaduais na esfera estadual e os deputados federais e senadores na esfera federal. Cabe destacar neste último caso a diferença entre os deputados federais e os senadores. Pois bem, ambos têm atribuições semelhantes: legislar, produzir leis, captar os anseios da sociedade e representá-la no Congresso Nacional. Acontece que esse nosso parlamento ele é composto por duas câmaras, Uma, a Câmara dos Deputados, que representa proporcionalmente a nação. Então nós temos lá 70 deputados, por exemplo, representando o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, ao passo que o estado da Paraíba, que é bem menos populoso, é representado por 12 deputados federais. Por sua vez, os senadores representam os estados da nação. Independente de quão populosos eles são ou de quão grandes os estados são, eles têm todos 3 senadores. Ou seja, mesmo o estado da Paraíba possuindo bem menos habitantes do que o estado de São Paulo, ambos terão 3 senadores no Senado Federal. Cabe destacar também que o mandato dos senadores é de 8 anos, diferenciando-se do mandato dos deputados federais e dos demais cargos, que é de 4 anos. Isso tem o intuito de gerar mais estabilidade política no processo legislativo, no processo de construção das nossas leis. Pois bem, feita essa pequena explicação, o importante é nós termos em mente isso, que tanto senadores quanto deputados federais exercem atribuições muito semelhantes no que diz respeito à confecção das leis, à captação dos anseios da sociedade na esfera federal. Nós temos, então, atividades de duas grandes naturezas: a legislativa, que envolve esses cargos, vereador, deputados e senadores e deputados federais, e as atividades de natureza de gestão. Pois bem, qual a grande atribuição de um legislador, de alguém que concorre a algum desses cargos, seja de vereador, deputado ou senador? É captar o anseio da sociedade, é estar junto das pessoas correntemente, identificando quais as maiores necessidades, os maiores anseios, e fazer planejamentos,
transformar isso em leis, direcionando os recursos públicos e a execução do nosso país para atender a esses problemas sociais. Por sua vez, os cargos de natureza de execução, que são eles prefeitos, governadores e o presidente da República, eles têm a atribuição de executar esses anseios, essas propostas que foram, em grande parte, levantadas pelo poder legislativo, pelas pessoas que construíram as leis. O poder executivo, ele também tem uma grande atribuição, que é a de representação. Ou seja, um prefeito, ele representa toda a sua cidade diante do Estado ou mesmo diante do país. Da mesma forma, um governador representa todo o seu povo quando ele se reúne com os demais governadores ou com o presidente da República. Por sua vez, a figura do presidente da República representa toda a nação quando está interagindo com outros países. Pois bem, diante disso, cabe a nós ter uma grande diferenciação, que é a seguinte: se o que lhe inquieta é a forma como as coisas são executadas no amplo sentido, digamos assim, a administração da sua cidade, a administração do seu estado ou a administração do seu país, a execução dos planos, se você entende que isso é insatisfatório, o cargo mais adequado para que você venha concorrer seria para um desses cargos de execução, ou seja, para prefeito, para governador ou para presidente da República. Então, esses cargos têm como a grande atribuição fazer acontecer, pegar os planos das pessoas que foram representados aí pelos vereadores ou deputados e senadores e fazer com que esses planos se concretizem, com que as obras se realizem, os projetos sociais deslanchem e se realizem também. Por sua vez, os demais cargos, eles têm uma atribuição de captação dos anseios sociais e eles se dividem também em várias esferas. Os vereadores, eles têm a atribuição de fazer a captação dos anseios populares numa esfera municipal, ou seja, eles vão tratar de temas de interesse local, problemas relativos a saneamento básico, a creche, regras de trânsito do município e assim por diante. Quando passamos a ter problemas que envolvem mais de um município, como por exemplo o transporte intermunicipal, a construção de um hospital regional e assim por diante, nós passamos a estar diante de um problema de natureza estadual. Por fim, grandes temas nacionais, diretrizes, são de atribuição da esfera federal, onde nós teremos aí os senadores e os deputados federais. Exemplos estes que são de natureza federal. A realização de leis que tratem no assunto do direito civil ou do direito penal, exemplificando, há mais ou menos 20 anos nós tivemos uma mudança na nossa legislação, onde a maioridade civil ela mudou de 21 anos para 18 anos. Então, uma mudança dessa natureza, ela necessita ser feita na esfera federal, ela não pode ser feita na esfera estadual. Da mesma forma, leis que tratem dos crimes do nosso país, elas têm que ser trabalhadas na esfera federal, por deputados federais e senadores. Elas não poderão ser tratadas na esfera estadual ou municipal. No intuito de trazer exemplos para essas três grandes atribuições ou três grandes esferas de atuação, municipal, estadual e federal, eu venho aqui apresentar a vocês três personagens. São personagens fictícios para problemas fictícios, mas que eventualmente podem até se encaixar com a realidade que eu irei aqui apresentar. O primeiro deles diz respeito a um personagem chamado José.
José é uma pessoa da cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, tem 50 anos, é engenheiro, foi formado por uma das melhores faculdades da região e é uma pessoa que conhece muito o planeta como um todo, já viajou por diversos países e tem algo que lhe inquieta bastante, que é o modelo de transporte do nosso país, o modelo como um todo. Ou seja, ele fica extremamente insatisfeito com a forma como não só as pessoas se locomovem no nosso país, mas a forma como a produção, como os legumes, né? Como tudo basicamente é transportado. Ele entende que nós temos uma ineficiência muito grande por termos um modelo muito voltado para rodovias. Ele entende que se nós fortalecermos mais o modelo voltado para ferrovias e aproveitando mais o transporte marítimo, uma vez que nós temos uma costa extensa no país, nós teríamos produtos muito mais baratos, tanto para os consumidores internos, quanto para uma competição em nível internacional. Então, essa temática da eficiência do modelo de transporte dentro do Brasil é algo que inquieta bastante o José. Essa temática, como ele quer combater ou melhorar a eficiência de um sistema de transporte nacional, ela é melhor trabalhada na esfera federal. Então, cabe ao José procurar se candidatar preferencialmente aos cargos de senador ou deputado federal. O segundo personagem que eu quero apresentar aqui é a Maria. A Maria, ela mora na cidade de Exu, em Pernambuco, e ela tem um trauma de infância que foi o falecimento do pai por meio de apendicite, né? O pai teve um problema de apendicite e não conseguiu ser socorrido a tempo e acabou por falecer. Então a Maria cresceu com esse trauma e ela percebeu que o que ocorreu basicamente foi o seguinte: a cidade onde ela mora, Exu, tem em torno de 30 mil habitantes e ela não dispõe de um hospital com condições de atender determinadas pessoas numa estrutura mais eficiente. Então, praticamente todos os casos graves necessitam ser transportados para cidades um pouco mais distantes, a exemplo de Juazeiro do Norte, no estado vizinho do Ceará. Então a Maria cresceu com esse trauma e um pouco mais tarde ela ficou grávida, deu à luz uma criança e veio então um novo trauma, né? Essa criança também veio a falecer e por motivos muito semelhantes, né? Passou a ter problemas de saúde e por meio de um acidente, uma falta de diagnóstico, quando ela foi socorrida já era tarde demais. Também teve que ser deslocada para uma cidade mais distante. Isso por falta de um hospital regional. Então a Maria, ela se colocou numa posição extremamente traumática e prometeu a si própria que ela não queria que mais nenhuma pessoa que vivesse na região dela passasse pelo que ela passou, de perder 2 parentes por falta de um atendimento médico mais próximo. Então ela colocou como uma meta de vida, digamos assim, trazer um hospital regional ali para aquela região próxima de Exu. Um problema dessa natureza, ele vai ser melhor trabalhado na esfera estadual. Então é mais adequado que a Maria procure, né, trabalhar essa sua demanda na condição de uma deputada estadual. Por sua vez, eu quero apresentar por fim a figura da Isabel. A Isabel, ela mora na periferia de Belém, do Pará, uma região de muita chuva e que não tem saneamento básico nem calçamento nas ruas, né? Especificamente na comunidade onde ela mora. Então ela cresceu vendo crianças adoecerem frequentemente, ela própria, os vizinhos,
e ela passou a se revoltar com essa situação, onde ano após ano políticos passam por lá, prometem calçar, prometem instalar saneamento básico, rede de esgoto na região, só que nada é feito. Então ela se revolta com essa situação, conversa com as pessoas também da comunidade, decidem procurar os órgãos públicos e descobrem que a situação é ainda pior, ou seja, que oficialmente aquela região até já tem calçamento, oficialmente aquela região até já tem rede de esgoto, só que em termos práticos, no mundo real, aquilo não se identifica naquela comunidade, ou seja, de alguma forma foi documentado, né, nos órgãos oficiais que aquela região, aquela comunidade já tinha as ruas pavimentadas, já tinha rede de esgoto, porém, em termos práticos, aquilo não ocorre na realidade. Então a comunidade se reúne e decidem combater, né, com força, com representatividade esse problema, no intuito de efetivamente calçar as ruas daquela região. E aí o que é que a Isabel faz? Decide se candidatar a vereadora, porque é um tema mais concentrado naquela comunidade, né? Algumas ruas, algo que nem chega a ser um bairro como um todo. Então esse tema será melhor combatido dentro da esfera municipal e preferencialmente na figura de uma vereadora. Então eu refaço aqui a pergunta do início da nossa conversa, né? O que é que lhe inquieta? Né? É algo relativo à gestão, à administração das coisas, à execução dos planos de governo? Você acha que diante dos planejamentos que já foram feitos para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, você poderia fazer algo melhor? Então, se essa é a sua inquietude, o melhor caminho é pleitear uma vaga na condição de candidato, seja para prefeito, seja para governador, seja para presidente da República. Claro que cabe uma reflexão aqui, uma vez que provavelmente você ainda não exerceu nenhum cargo político, então é pertinente primeiro trabalhar esses problemas, essas ansiedades, por meio de um cargo legislativo, ou seja, por meio de uma candidatura a vereador, a deputado ou a senador, antes de ingressar numa candidatura para um cargo executivo. Porém, nada lhe impede de pleitear, né, essa candidatura, essa vaga para os cargos executivos. Por sua vez, se o que lhe inquieta é algum tema específico, né, como esse que nós vimos aqui, o do José, da Maria e da Isabel, os melhores caminhos, né, para se combater algo assim específico é procurar um assento, procurar um local das câmaras legislativas apropriadas para resolver esse problema, seja na esfera municipal, na condição de vereador, seja na esfera estadual, na condição de deputado estadual, seja na esfera federal, na condição de deputado federal ou senador. Por fim, cabe frisar que, em se tratando especificamente do Distrito Federal, aqui nós temos uma particularidade, onde as figuras municipal e estadual, elas se juntam, e aí não se fala em termos de vereador nem de deputado estadual. Aqui o que se trabalha é a figura do deputado distrital, que congrega as competências, as atribuições que são atribuídas nos municípios aos vereadores e nos estados aos deputados estaduais. Com isso eu me despeço no dia de hoje, desejo que você faça essa reflexão sobre para qual cargo é mais apropriado concorrer, né? Destaco que nas eleições desse ano nós não teremos cargos para vereador ou para prefeito à disposição para votação, porém esses seus anseios podem ser também trabalhados por meio de outros cargos, como nós vimos aqui, tá bem? Muito obrigado pela atenção e até o próximo domingo.